Bom dia, bom dia, bom dia! Que Deus abençoe seu dia. Shalom, nessa shalom. Terça-feira duplamente abençoada, terça-feira profética, terça-feira de bênçãos do céu sobre a sua vida. Aleluia. Ontem eu até falei, né, do dia 12, mas é porque com números vocês já sabem como eu sou. Mas é porque eu me lembrei que janeiro começou no dia 12 do mês de Tevete. Então eu falei, então janeiro é um mês bom pra gente tomar governo, né? Amém. Então hoje, né? Hoje é a data correta. Hoje é terça-feira, dia 6 de janeiro. 6 aponta para conexão. Hoje é dia 17 de Tevete, daqui a pouco é 18. Nós vamos começar, né, no dia 7 de janeiro ou 18 de Tevete, o nosso jejum especial. 18 aponta para a vida. Olha quantos Amém. números Deus deixou aí para nós, né, pra gente aprender. 18 aponta para a vida. O Senhor está nos levando num tempo de governo para restaurar as nossas vidas diante dele. Amém? Para você governar com ele, para você tomar governo sobre todas as áreas da sua vida e para estar preparado para aquilo que vai vir pela frente. Amém? Quem antecipa o governo. Então, bom dia nesse dia maravilhoso, nesse dia perfeito, nesse dia de conexão, nesse dia duplamente abençoado. Amém. Lembrando que nós vamos começar nosso propósito de jejum de 12 dias. Sim. Começaremos hoje ao pôr do sol, algumas pessoas, né? Porque na verdade é amanhã, quarta-feira. Tem gente que vai começar hoje, que prefere porque começar no hoje. calendário bíblico o dia começa no pôr do sol. Então o jejum geralmente é do pôr do sol até o outro pôr do sol. Ontem nós começamos a live falando de uma palavra profética que Deus colocou no nosso coração. Sobre Gideão e os 300, né? Ele lutou contra o exército 135 mil. Aí ele tava com 32 mil homens. Aí caiu. Foi baixando de 32 para 10. De 10 para 300. E Deus deu a vitória para ele com 300. De 10 mil para 300. De 32 mil para 300. Então, e aí a gente vê o poder de Deus, Amém, né? é Deus. E Deus tinha colocado no nosso coração essas 300 pessoas para fazer esse propósito. E graças a Deus, já até passou de 300 pessoas. Então, 300 pessoas juntas num propósito de jejum, de oração, de 12 dias. E nós temos a certeza e a convicção da sua vitória, do seu milagre, da sua resposta, da sua bênção. Porque Deus, Ele é fiel. Amém. Glória Amém. a Deus. Saudade de vocês. Tô vendo aqui as amigas voltando, entrando. Ai, muita saudade. Meu Deus do céu. Mas que bom que tem a live, né? Pelo menos a gente se vê um pouquinho. E hoje eu quero falar, né, sobre esse mês especial. Esse mês de Tevete, essa palavra o Senhor já tinha me dado há um tempo, mas com esse mês, lembra, até teve um dia numa live, né, que você falou, era Noé, que nesse mês específico, né? A gente comentou de Noé. Para quem tá chegando agora, às vezes você não entende o que a Natália tá falando, eu gosto de explicar, ó. Nós estamos em janeiro de 2026. Sim. Só que no calendário bíblico, ele sempre pega parte de um mês e parte do outro. Porque ele é lunar. Então nós estamos finalizando o mês de Tevete e entrando no mês de Shesvan? Não, Shevat. Depois é Shevat, né, que é o próximo mês. E aí o que acontece nesse mês? Fica aqui comigo. O que acontece nesse mês de Tevete? Natália vai compartilhar uma palavra poderosa de revelação com você. Se você chegou aqui agora, você tem que ficar aqui até o final dessa live para você entender aquilo que Deus quer falar ao seu coração, porque é uma palavra de preparação para esses 12 dias de jejum. Amém. Se você entender essa palavra, se você entender o que Deus está comunicando, vai entender, Deus vai falar com você. Amém. Você vai já tomar posse e já vai entrar nesse jejum aí, né? Vamos aí então, live diferenciada. especial sobre Amém. Esther. Vai. Amém. E olha, não é sobre Esther, mas é sobre o mês, é sobre o jejum, por que Deus escolheu esse mês, esse tempo que nós estamos vivendo para coroar Esther. Não foi à toa, porque nada na Bíblia é à toa, nada é do acaso. Então, se a gente entender, hoje eu quero, tudo tem um propósito, né? E hoje eu quero conduzir vocês uma revelação bíblica mais profunda, para você ter um outro olhar. A gente sempre leva vocês a entender a Bíblia por princípios, né? Para você entender que nós temos um Deus que trabalha, né, por princípios, um Deus que rege todas as coisas por princípios. Por isso nós devemos ter uma vida por princípios, e a gente deve entrar nesse ciclo
ciclo dos princípios. E lembrando que ele é cíclico, né? Então as coisas, elas se repetem. A própria palavra fala que não existe nada novo debaixo do céu. Então, se Deus já deixou essa dica, é só a gente ficar atento. Então vamos voltar ao início, vamos voltar ao princípio, porque lá vai estar o segredo, a chave para a gente ter a vitória final. Quem entendeu o fim, volta pro início, volta pro começo, né? E essa história, a história de Esther, né? Vocês sabem, eu sou apaixonada nessa história. Ontem eu tava lendo de novo, ontem eu já fiz a primeira leitura de 2026, em 5.786 do livro de Esther. Deus já falou outras coisas, falei, meu Deus, dava uma semana de live. Mas assim, o propósito é quando a gente descobre que tem segredos ali e que a gente pode sim acessar, né? Nós como filhos temos o direito de acessar isso e Deus tem prazer em se revelar a nós. Tudo faz sentido, né? E tem segredos ali sobre os meses do calendário bíblico e os tempos espirituais que Deus estabeleceu dentro também do livro de Esther, nesse mês de Tevet, nesse mês que a gente começou ali, lembra, no Hanukkah, e a gente está agora vindo para esse tempo, né? Esse mês de Tevet, esse mês especial de Tevet que vai pegar até dia 18, né, de janeiro. Deixa eu ver aqui, até dia 18 de janeiro. Depois, dia 19, já entra o novo mês. Então, tem um tempo profético, tem uma janela profética. Que é exatamente o tempo do nosso jejum. Exatamente. Se você perceber, vai beirar aí, o nosso jejum vai terminar no último dia, exatamente, né? Os 12 dias aí que faltam. E é o tempo que o Senhor vai, né, te preparar aí para a sua coroação, né? Para o seu tempo de governo, em nome de Cristo Jesus. E eu creio que Deus está preparando coisas novas para nós nesse tempo, né? A história de Esther, ela vai deixar isso de forma bem clara, né, sobre esse tempo que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que Esther foi coroada, eu até vou ler aqui com vocês. A Esther foi coroada nesse mês, no 10º mês, que é o mês de Tevet, né? Então esse é um 10º mês, 10 aponta para graça sobre graça, algo que está completo, que está pronto, né? Então olha como tudo é simbólico. Ou então também, se a gente considerar porque a gente tem que lembrar que tem 2 contagens também na Bíblia. Nós não vamos entrar nesses detalhes hoje, porque vocês sempre aprendem conosco e a gente vai falar durante o ano. Esse também é considerado o 4º mês, e 4 fala de portas abertas. Lembra? 4 no mundo espiritual são portas abertas. Então, é um período que Deus abre portas, é um período que está completo, e aí Deus vai te posicionar, porque tem algo a ser revelado a você. E você tem que entender isso. Em Esther 2, né, eu vou ler aqui rapidamente, do 16 ao 18, fala assim: assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tevet, no 7º ano do seu reinado. Olha quantos números aí, né? 7 é perfeição. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele a graça e benevolência mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça, olha a melhor parte, né? Coroou ela e fez a rainha no lugar de Vaste. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e aos seus servos para a festa de Esther, e deu repouso às províncias e fez presentes segundo o estado do rei. Olha só, depois você vai meditar mais profundamente, porque só aqui nesses 3 versículos tem muita chave espiritual. Então fala que depois de uma coroação, né, vem um repouso, vem um tempo ali para você se preparar. Lógico que vão ter batalhas, mas tem muita coisa aqui, tem muita essência aqui. Mas o que eu vou destacar é o princípio espiritual que vai conectar 3 meses específicos. E esses 3 meses fazem parte de um ciclo completo. Primeiro é Tevet, né, que é o mês que ela foi coroada. Depois é o mês de Nissan, né, que Nissan é o primeiro dos meses que depois, né, quando o povo sai do Egito, o Senhor fala, ó, vocês vão celebrar a Pessa, esse vai ser o primeiro dos meses, né, a contagem a partir daí, por isso que muda a contagem. E o mês de Adar. O mês de Adar é o mês do Purim, né? Lembra que daqui a pouco a gente vai celebrar também uma festa maravilhosa para a gente lembrar o que o Senhor fez pelo seu povo e que Ele continua fazendo da mesma forma. Então, vamos lá, ó. Tevet, Deus posiciona a Esther.
ele vai coroá-la nesse mês, nesse tempo. E a coroa vai falar de autoridade, governo, estrutura e posicionamento. Guarda isso. Então, essa coroação nesse mês, ou seja, esse mês as portas estão abertas para você adquirir autoridade, governo, Amém. Estrutura e posicionamento diante de Deus e diante dos homens. Esther foi preparada nesse mês e ela entra no palácio no ano 6, porque fala que ela foi coroada no ano 7º. Então, no ano 7º, o ano perfeito, né? Ela ficou 1 ano se preparando para entrar na presença do rei, então ela entrou no ano 6. Por isso que o ano gente, por que a gente está falando tanto do 6? 6 fala de conexão, o ano do homem voltar a Deus, o ano do techuvá, o ano do retorno, o ano da volta aos princípios. Você tá entendendo? Eu já tô arrepiada. Se você estiver entendendo isso, você já vai estar, pelo menos fala assim, um amém, estou entendendo. Você já vai estar à frente de milhões de pessoas, não é milhares não, é milhões de pessoas que não têm esse discernimento, não têm esse entendimento. E aí, quando a gente entende, então, que Esther, ela foi levada para o palácio no ano 6, então será que... Eu vou deixar umas perguntinhas para você pensar e meditar no seu jejum. Será que nesse ano 6 não é o Senhor nos separando, nos tirando desse mundo para nos posicionarmos, né? Para a gente poder se preparar aí 1 ano para entrar na presença dele no milênio, né? Ou não sei o que vai acontecer, porque é o Senhor que sabe. Mas você está entendendo o porquê que Deus escolheu 5.786 e 2026? Porque foi no 6º ano que o Senhor levou a Esther, tirou ela dali para conectá-la no seu propósito, para conectá-la para o seu tempo de governo. Você está entendendo? Então esse é o ano de conexão. E 1 ano depois ela é coroada em Tevet, que é esse mês. E aí aí eu vou falar rapidamente da cronologia, depois eu vou voltar, mas depois lá em Nissan, que é o primeiro mês, que não é no 12º ano, ou seja, no 6º ano ela entrou no palácio, no 7º ela foi coroada, mas foram só 5 anos depois que veio a crise, né? Veio a fúria de Amã contra o povo, então veio o ataque do inimigo, então foram 5 anos depois, mas foi também no 12º ano. Por quê? Porque 12 aponta para o governo, e aí Esther teve o seu tempo de se preparar, o seu tempo de ser coroada para chegar, para tomar governo na hora certa, no tempo certo. E interessante que quando o ataque aconteceu, tá lá em Esther 3:7, Esther já era rainha há 5 anos, e isso tem uma mensagem espiritual, que fala assim, ó, a promessa precede a crise. A sua promessa sempre vai preceder a crise. Aquilo que Deus te prometeu, se você se posicionar e se alinhar, quando chegar a crise, você já vai estar pronta, preparada. Você só vai governar. Você só vai administrar. Deixa eu abrir um parênteses. É importante, olha para você ver, tudo aquilo que nós focamos expande. Tudo que você foca expande. Se você foca na crise, no problema, na dificuldade, aquilo lá cresce. Mas se você foca na palavra que Deus te deu, na promessa que Ele te deu, e pega firme nisso que Ele falou com você, isso que vai acontecer. Amém. Então por isso que a gente vem aqui todos os dias, liberar uma palavra de Deus na sua vida, para que você tome posse já no primeiro momento do dia dessa palavra, para que ela transforme não só o seu dia, mas a sua vida e a sua realidade, porque nós estamos aqui e o justo viverá pela fé. Fé na onde? Fé na sua palavra. Amém. Então, ó, Deus se posiciona com antecedência. Deixa eu te falar, Deus não apaga incêndio não, tá? Deus não é aquele que desespera, nossa, e agora o que eu vou fazer? Não. Quem apaga é a gente. Geralmente é a gente. Vocês sabem. Mas, ó, o povo já liga pra gente, já tá pegando fogo. Ó, vem cá que eu não aguento mais. Deus posiciona com antecedência. Então, se você pegar isso, se você entender isso, peraí. Se o meu Deus, ele se posiciona com antecedência, se ele sabe, se ele tá no controle, eu vou entrar nele, eu vou entrar debaixo da direção dele, eu vou me conectar a ele. E em Adar, um ciclo, quando vai acontecer a festa de Purim, é exatamente um ciclo depois, porque em Nissan, né, o Amã se posiciona, mas é em Adar que o povo celebra a vitória. E aqui tem algo, né, tem algo especial, porque
no mesmo ano que começa o decreto de morte, que começa a sentença de morte, que começam as crises, é o mesmo ano que Deus dá a vitória. É o mesmo ano que Deus vai dar a celebração, o povo vai festejar, porque o povo antes havia jejuado, havia se posicionado, havia se alinhado, porque um tempo antes, uma pessoa havia se posicionado dentro do palácio. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei como está a sua família, como que tá as suas finanças, como que tá a sua saúde, como que tá as pessoas ao seu redor. Deus só precisa de um coração para se levantar, se posicionar, para tomar governo. Porque quando as coisas vierem a acontecer, quando a crise surgir, você vai ser a porta que Deus abriu nesse tempo para poder mudar, transformar e haver uma festa no final de celebração. Entende? Tá começando a entender aí por que Deus está nos chamando para esse tempo, para o jejum? Antes da vitória pública, no mês de Adar, né, antes da festa pública, teve jejum secreto individual, que começou com Esther. Ou você acha que Esther foi escolhida rainha porque ela era linda, tinha um sorriso lindo? Não. Também, mas não foram os olhos verdes, né, amor? Não foram os olhos verdes. Com certeza. Mas foi uma vida, né, de devoção, de obediência, foi um coração ali diante do Senhor, a entrega dela. Foi um ano que com certeza ela orou, ela jejuou, e ela tinha que ficar escondida, calada, mas ela podia abrir os seus lábios, o seu coração para o Deus eterno, e Deus honrou ela na hora certa. Então teve um jejum antes, depois teve um jejum coletivo, porque aí, né, quando aconteceu tudo, lembra que Mordecai foi, e aí Esther falou, convoca o povo, põe até os animais para jejuar. Né? Depois a gente vai ter a festa de Purim, a gente vai falar mais sobre isso. Então, antes do livramento coletivo, houve um posicionamento espiritual individual. Entenda isso. Antes de um livramento coletivo, antes de Deus, agora eu vou falar na nossa linguagem, antes de Deus arrumar suas finanças, antes de Deus organizar sua saúde, antes de Deus organizar sua família, sua casa, ou não sei o que você tem pedido para esse ano de 5.786, 2026, antes do livramento, houve um posicionamento espiritual individual. Então esse jejum, o Kleber falou das 300 pessoas do coletivo, mas na verdade, por isso que Deus nos direcionou para jejuarmos individualmente. Dessa vez o jejum vai ser para nós. Não vai ser para o mês de janeiro, mês de fevereiro, mês de março. Nós vamos orar também por cada mês desse ano. Mas mais do que orar pelos meses, nós vamos orar por nós. Porque se o nosso coração estiver posicionado, se a gente estiver alinhado com o Senhor, com a sua palavra, os meses a gente vai passar governando sobre todos eles, com excelência, com autoridade, com posicionamento. Entende a diferença desse jejum? E é interessante que as nossas maiores crises e maiores ansiedades é tentar mudar as outras pessoas ou tentar mudar as circunstâncias. Exatamente. Já parou para pensar que, na verdade, quando você começa a ter algum tipo de crise, algum tipo de dificuldade, é porque você está pensando em outra pessoa, o que aquela pessoa fez, deixou de fazer, ou o que ela poderia fazer por você ou não, ou uma dificuldade ou uma luta. Então tudo está relacionado àquilo que você está pensando em algo externo. Então toda a crise ela está relacionada com algo externo, porque você está tentando mudar algo que nunca vai ser mudado. Então o jejum é para que você deixe de olhar para as coisas externas, aquilo que você está tentando mudar e quer mudar, mas Deus mostrar aquilo que precisa ser mudado dentro de você. Amém. Porque a mudança ela tem que acontecer na sua vida. Por isso que Romanos diz que transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então assim, a transformação, muitas vezes quem está tentando transformar as coisas do lado de fora, a verdadeira transformação, segundo a palavra, ela acontece do lado de dentro. Então o jejum é para você parar de olhar para fora e olhar para dentro de você, para a verdadeira transformação que Deus quer fazer, para Ele te levar nos níveis que Ele já preparou, que é o bom, agradável e perfeito. Amém. Então vamos caminhar para o perfeito. Autoridade, governo, posicionamento, vida com Deus. Esse é o tempo do seu jejum em alinhamento com o Senhor. Por isso que ele é individual. Por isso que nesse ano da conexão, nesse ano 6, como Esther, nesse ano 6 você vai se posicionar diante de Deus. Ele está te separando e te colocando agora dentro do palácio.
Entende? E para você se preparar para ser coroada. Amém. Porque antes da coroação tem uma preparação. E Tevete, então, não é só um detalhe cronológico. Ele é um código espiritual completo. E por que Deus, então, escolheu esse mês? Por que Tevete, né? O que ele representa espiritualmente? A gente já fez uma live falando alguns códigos que aí eu até falei, vou falar sobre Esther, porque Esther tá aqui dentro e você vai ter revelações de Deus, da palavra, né? Da sua palavra ali. E aí eu quero deixar alguns pontos aqui pra gente finalizar. Primeiro, Tevete é o mês da escuridão aparente. Por que mês da escuridão? E é engraçado, né? Nossa, Deus escolhe um mês de escuridão, um mês que não tem festa, um mês que, né, que tá escuro, um mês que é inverno, né? Ele é da escuridão por quê? Porque ele acontece no inverno em Israel, né? Então é um tempo pesado, um tempo chuvoso, de neve, de muito frio, um frio muito rigoroso. Os dias são mais curtos, as noites são mais longas, tem pouca luz natural e é um mês historicamente ligado à tensão, ao silêncio. Porque lembra, lembra que a gente comemorou Hanukkah? Hanukkah, a festa das luzes, foi aquela festa, né? Aquele tempo de celebração, as luzes acesas, milagres, e de repente a escuridão veio, né? Ou seja, aqui tem já um primeiro princípio, né, da Bíblia. Deus, ele não espera, né? Ele não precisa do ambiente melhorar para posicionar aquele a quem ele escolheu. Deus não precisa do ambiente ideal. Deus não precisa, eu vou esperar a próxima estação para te posicionar, para te coroar. Não. Quando Deus escolhe, é independente das circunstâncias. Eu não sei qual é a escuridão, né, do seu momento, da sua estação. Mas o que eu sei é que Deus vai te fazer brilhar nesse tempo e a partir desse tempo. Esse aí é o primeiro princípio. Deus, ele usa Tevete porque Tevete simboliza períodos em que Deus aparece silenciosamente. Ele já está agindo nos bastidores. Então, se eu tenho um Deus que já tá, a gente usa aquela expressão, né? Já tá mexendo os pauzinhos ali para algo acontecer, eu vou entrar, eu vou me dispor, eu vou dispor o meu coração ao Senhor para Ele fazer o que Ele quer, a vontade dEle nesse tempo. E Tevete, a gente tem que lembrar que a Esther, ela não foi coroada no mês de festa, como eu falei, mas ela foi coroada quando o cenário espiritual estava escuro, estava quieto, a festa das luzes tinha acabado. Por quê? Porque agora era Esther que ia brilhar. Quando você entende que se você se colocar diante do Senhor, não importa a escuridão, mas você vai ser a luz naquele meio, você que vai brilhar, tudo faz a diferença, né? Tudo muda. E segundo ponto, Deus, ele coroa a Esther antes da crise, não é durante a crise. Deus nos chama para nos posicionarmos, para nos alinharmos antes das coisas acontecerem. Deus não vai esperar o mal suceder, você não vai ser pego de surpresa, mas você tem que estar alinhado, você tem que ter discernimento, porque Deus posiciona antes de revelar até o seu problema. Às vezes você está vivendo coisas na sua vida, mas você fala assim, não, mas Deus é isso. Não, às vezes vai vir algo, né, maior, mas quando você está posicionado e tem fé, está alinhado, nada vai te abalar. Lembra do versículo? Pode cair 1000, 10.000, pode cair o que for, você não vai ser atingido. Quando a crise chegou, a Esther já estava coroada no palácio há tempos. Ela já sabia o que deveria fazer. Tanto é que no coração dela já veio, vamos jejuar, vamos convocar o povo, vamos alinhar. Então Deus, ele nos posiciona antes de revelar o problema, porque a autoridade vem antes da batalha. Deus está nos dando autoridade para esse ano. A gente já está ouvindo aí tantos rumores no mundo, mas Deus já está nos antecipando, nos preparando para os próximos. Lembra que esse ano vai conectar os 3 próximos que virão? Deus já está nos posicionando para os 3 próximos anos que virão. E Tevete fala de governo silencioso, né? Diferente dos meses festivos, não tem celebrações, não tem manifestações ou eventos públicos. É um mês comum que parece neutro, mas tem princípio, porque Esther primeiro vai governar no invisível. Ela vai aprender, ela vai entrar num palácio, ela vai aprender sobre o ambiente, ela vai conhecer o seu território, ela vai identificar os inimigos, ela vai desenvolver um discernimento que antes ela tinha, mas agora vai ter que ser aprimorado. Ela vai ter que ter o timing certo, né? O tempo certo. Ela vai começar a compreender que tem tempo de calar,
tempo de falar, né? Ela vai viver o próprio Eclesiastes 3 ali dentro do palácio. Ela vai aprender a linguagem do reino. Ela vai aprender como que é a vida ali, como que eles vivem ali. Então você está entendendo que Deus, antes, né, de qualquer coisa, ela vai ter que ter o tempo dela com Deus, o seu tempo individual com Deus. E é esse tempo do jejum. É esse tempo de preparação que o Senhor está nos posicionando nesse ano 6. E tem um princípio aqui. Antes de Deus usar alguém publicamente, Ele vai amadurecer essa pessoa silenciosamente. As pessoas não precisam ver o que você está fazendo agora. As pessoas não precisam ver o que Deus está fazendo agora. Mas você tem que ter a certeza e convicção de que Ele está fazendo. E de que você está entrando nesse tempo, nesse posicionamento com Ele. Porque Ele te chamou para esse tempo. E para terminar, Tevet prepara o terreno para a luz que foi acesa em Hanukkah. Lembra que Hanukkah, a festa de Hanukkah, né, teve a festa das luzes, teve a comemoração, celebração do milagre? E com certeza Esther celebrou ali nesse tempo. Então, a festa da luz terminou, a escuridão ainda existe, mas Deus nos posiciona nesse tempo para a gente manter a luz acesa, a chama acesa, para a gente ser um milagre ali. Agora nós somos a luz. E o Senhor vai nos acender e fazer brilhar e prosperar e fazer acender o ano inteiro. Aquilo que foi aceso em 8 dias, nós agora, com a presença dEle, alinhados a Ele, a sua palavra, nós seremos a luz que vai conduzir o ano inteiro. Nós vamos ser a chama desse ano inteiro. Entende? Você consegue compreender isso? E por isso que Deus, né, a Esther, né, na verdade, a Esther, ela é fruto da luz acesa antes, que foi sustentada por Deus no meio da escuridão. Então Deus acendeu a Esther antes, porque aí ela foi sustentada por Ele e ela permaneceu até o seu propósito, até a sua missão final. E agora sim, para finalizar, a coroação em Tevet fala sobre receber autoridade para tempos difíceis. Anota essa frase. Essa é aquela live que você tem que assistir de novo e anotar tudo. Porque se você entender os princípios e as chaves desse mês, você vai passar todo o ano. A coroação em Tevet fala sobre receber autoridade para tempos difíceis. Espiritualmente, o que declara isso? Que Deus levanta líderes, pessoas preparadas para tempos de crise. Deus vai te levantar no meio da sua família. Deus vai te levantar no meio da sua empresa, no lugar que você trabalha. Deus vai te levantar aonde você estiver posicionado. Deus vai te dar autoridade, porque Ele levanta líderes para tempos de crise. Ele não vai esperar a crise para levantar o líder. Ele já está chamando, separando no ano 6 para conectar, para ter a conexão e o alinhamento. Deus confia autoridade e governo a quem sabe permanecer fiel no silêncio. Você sabe permanecer fiel? Ou você fica aí murmurando ou duvidando? No nosso time, no nosso grupo não tem isso não. No nosso grupo tem aqueles que se posicionam, que permanecem ali firme. Pode estar doendo, pode estar passando, mas a gente tá firme e nós vamos vencer. É a única certeza que nós temos nessa vida, nesse mundo, que nós vamos vencer e reinar com Cristo. Aquele hino, né? Essa é a certeza. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deus confia autoridade e governo a quem sabe permanecer fiel no silêncio. Deus governa e continua no controle absoluto, mesmo quando ninguém percebe. Esther não foi escolhida por carisma. Esther foi escolhida por propósito. Esther não foi escolhida só porque tinha um rosto bonito. Esther foi escolhida por propósito, pelo seu coração entregue, pelo seu coração obediente, disposto, disponível a Deus, pelo seu tempo de consagração Amém. Ao Senhor. Enquanto eu estava escrevendo, né, essa parte, foi a hora que Deus sussurrou a frase, que eu até fiz um spoiler, fiz um stories, né? Quem é coroado em Tevet não reina para eventos, reina para livramentos eternos.
Ou seja, Deus não está te chamando só para um momento. Aquilo que Esther fez não foi só para um evento, um tempo determinado, mas foi para a eternidade, porque mudou toda a história de um povo, mudou um legado, mudou aquilo que Deus, na verdade não mudou o que Deus estava fazendo, mas Deus já tinha um plano. Ela entrou, frustrou os planos do inimigo e ela entrou naquele plano e conduziu com excelência até o fim e deixou uma história. Hoje nós estamos contando a história dela. Então lembre-se, quem é coroado em Tevete, se você é coroado agora, se você entender agora, se posicionar, se alinhar, orar, jejuar, buscar, você não vai reinar só num evento, você vai reinar o tempo todo e para a eternidade. Amém. Vai começar a partir de agora para a eternidade, para os próximos anos, até que o Senhor volte. Tevete, então, é posicionamento silencioso, porque Nissan vai vir guerras espirituais, mas em Adar você vai ter a vitória manifestada. No final, você vai ter a certeza da sua vitória. Quem entende esse mês e essa estação não vai se desesperar nos próximos meses ou no resto do ano, mas vai estar firme, vai estar inabalável. Quem permanece fiel no silêncio governa na vitória. Quer celebrar, lá em Adar? Quer celebrar lá no final do ano? Então vamos começar agora? Vamos nos posicionar nesse início? Vamos embora para o jejum? Está preparado para os próximos 12 dias que você vai se alinhar? Que você não vai orar pelos meses, mas você vai orar e falar: Senhor, me prepara. Que eu esteja inabalável, que eu esteja incorruptível nesses próximos 12 meses. Que o Senhor possa me levantar como governo, como autoridade sobre onde o Senhor me colocar. Que eu tenha autoridade na minha casa, que eu tenha autoridade nas minhas finanças, que eu tenha autoridade na minha saúde, que eu tenha autoridade nos meus relacionamentos. Não é autoritarismo, mas é autoridade. Autoridade é quando você reconhece a voz do Senhor, quando você ouve, obedece e faz exatamente aquilo que Ele manda. E quando você se alinha com essa vontade, você exerce governo, você exerce autoridade. As pessoas podem falar o que for, podem fazer o que for contra você. Você não é atingido, você não é abalado, mas você permanece fiel, porque você sabe quem te colocou ali, você sabe quem te sustentou, quem te sustenta. Entende a diferença? Então, se Deus te posicionou nesse tempo, é porque Ele está te preparando para você ser resposta em um tempo de crise, em um tempo que virá. E nessa hora nós vamos orar, já consagrando esse tempo, né, amor? Amém. Orar pelas pessoas, vou deixar o Clever orar, né, após essa palavra, para que essa palavra seja guardada no seu coração. Você que pode fechar seus olhos ou colocar a mão no seu coração. Amém. Nós recebemos essa palavra nessa manhã. Amém. Essa palavra de preparação para o nosso coração, para esse tempo de consagração, para esse tempo de jejum. E nós estamos aqui diante de Ti, ó Pai eterno, entendendo e compreendendo que o Senhor é o Deus dos tempos, Aleluia. O Deus das estações, é o Deus dos propósitos perfeitos, e nós nos colocamos agora diante de Ti com reverência, com discernimento espiritual, reconhecendo que o Senhor não governa apenas dias, mas estabelece códigos espirituais, e nós queremos entender esses códigos espirituais em cada tempo. Nós sabemos que nada é aleatório, o Senhor está no controle de todas as coisas, assim como o Senhor fez com Esther. Nós declaramos que Tu estás coroando pessoas no secreto agora, pessoas que não desistiram, mesmo, ó Deus, no silêncio, aqueles que permaneceram fiéis, ó Deus, mesmo quando não havia luz, mesmo quando o cenário, ó Deus, parecia escuro, mas o Senhor permaneceu fiel. Por isso, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, coroa-nos com discernimento diante da crise, coroa-nos com autoridade antes da batalha, coroa-nos com maturidade antes da exposição. Nós declaramos aqui a nossa dependência no Espírito Santo, que o Espírito Santo nos revista com poder, com autoridade. Por isso nós rejeitamos agora toda a ansiedade e nós recebemos a graça de confiar no processo que o Senhor está operando a nossa vida. Nós aprendemos hoje que a promessa sempre precede a crise e que o Senhor posiciona os seus escolhidos antes do ataque se manifestar. Por isso, ó Deus, nós recebemos esse
posicionamento vindo dos céus nesse dia, nesse propósito de oração, nesse propósito de jejum de 12 dias, porque nós sabemos que é uma direção profética vindo dos céus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, e nós estamos aqui para te obedecer. Por isso nós declaramos que a autoridade, ó Deus, nós recebemos essa autoridade que o Senhor já está liberando, mesmo antes da guerra, esse governo espiritual, ó Deus, que vem antes do confronto. Nós estamos aqui com discernimento espiritual, entendendo o livramento, ó Deus, coletivo que o Senhor tem proporcionado para nós, mas esse livramento, ele acontece primeiro no individual. Por isso, ó Deus, olha para cada luta, para cada pessoa que está aqui nessa live, que está escutando agora essa live em nome de Jesus. Nesse dia, nós consagramos, ó Deus, a nossa obediência, nós consagramos o nosso jejum, o nosso coração, nós consagramos ao Senhor. Forma em nós o caráter de Cristo, ensina-nos o tempo certo, treina-nos na linguagem espiritual. Nós queremos entender, compreender e discernir a voz do Espírito Santo e não a voz de outros espíritos. Tapa os nossos olhos para as vozes contrárias, para as vozes de distrações, para as vozes do inimigo, que estejamos atentos à voz do Espírito Santo, para que haja um alinhamento dos céus na terra, na nossa vida e através da nossa vida. Assim como houve aquela luz lá em Hanukkah, que ela não se apagou por um milagre que aconteceu, nós declaramos que a chama que o Senhor acendeu em nós, que está acendendo em nós, não se apagará diante da escuridão. Nós não apenas carregamos a luz, mas nós somos a luz. Nós tomamos posse da nossa identidade, nós tomamos posse do nosso destino. Nós declaramos que vamos viver todos os planos e propósitos que o Senhor já preparou para nós antes mesmo da fundação do mundo. Declaramos que este tempo é uma preparação estratégica. Por isso que nós profetizamos que em Nissan nós estaremos posicionados para as guerras certas, porque lá em Adar nós celebraremos a vitória que já foi decretada pelos céus. Por isso, Pai, recebe a nossa entrega hoje, recebe a nossa vida agora, o nosso alinhamento, o nosso sim diante do Senhor. Nós selamos essa oração e declaramos que quem é coroado agora reinará para livramentos eternos. Por isso eu declaro e recebo agora, vindo dos céus, essa coroação. Eu declaro e profetizo a sua coroação agora. Seja coroado pelos céus para viver o plano que Deus já preparou para você, para esse tempo. Você é filha do rei, você é filho do rei. Você está sendo coroado agora para governar. Chegou o tempo de governo na sua vida. A escravidão, o Egito, a escassez, as dificuldades, a mentalidade escrava não tem mais poder sobre a sua vida. Eu declaro sobre a sua vida uma mentalidade de governo. Eu declaro a mente de Cristo. Chegou o tempo de você se posicionar para viver a vida abundante que Deus já preparou para você sobre a face da terra, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Uau! Prontos para o jejum? Amém. Vamos lá? Deus já nos separou, já nos conectou, agora vamos caminhar. Amém? Os próximos 12 dias, 12 fala de governo. Os próximos 12 dias são dias incríveis, extraordinários. Serão dias que você vai viver na presença do Senhor e conhecer o seu Deus, o seu Senhor, de maneira que você nunca viu ou ouviu. Você vai ter experiências com Ele, você vai se conectar a Ele e você vai só fluir em obediência. Amém? Amém. A gente se encontra mais tarde, então, no grupo. Se você ainda não entrou no grupo de jejum, chame a gente te manda o link. A gente tá mandando já os links aí. Convide pessoas também que você acha que precisa, né, desse jejum para se conectar. Mais de 300 pessoas. Sim, já Aleluia. somos mais de 300. Glória E ó, a Deus. essa live é para assistir de novo, é para compartilhar e vai ser a live obrigatória para assistir antes de começar o jejum. Amém. Combinado? Anote tudo. E amanhã, 7h07, a gente volta. Amanhã, 7h07. São 12 dias de live, tá? 12 dias seguidos de live, palavra, oração. Live de manhã e oração lá no grupo. Lá no grupo à tarde. À tarde, no final do Combinado? dia.
Então amanhã 7/7, amanhã a palavra, É né? com o Espírito Santo. Amém. É com Deus. Deus abençoe. Amém. Tamo juntos, Deus hein? Já abençoe. tô vendo a vitória. Já estou preparando Toma a festa posse. do Purim, a festa do Adar. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.